8 de setembro é a data em que as aulas serão retomadas em todo o estado de São Paulo. Pelo menos esta é a previsão do Plano Estadual de Retomada Educacional, que foi apresentado durante a entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. E esse plano abrange as redes pública, privada, ensino infantil e também universidades. Claro que há regras para que as aulas sejam reiniciadas no próximo dia 8 de setembro. E, além disso, também vai depender do posicionamento das cidades dentro do Plano São Paulo de Retomada Econômica. Exatamente, um plano está atrelado ao outro. Olá, Márcio Correia por aqui para mais um vídeo, mas antes eu peço para você fazer aí a sua inscrição no meu canal no YouTube e acionar aí o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu fizer um post novo aqui no meu canal. Vamos também ser amigos, vamos nos encontrar nas redes sociais, a minha fanpage no Facebook é mcorreia.news e o meu perfil no Instagram é @correianews. Pois é, as férias forçadas da criançada vão terminar no próximo dia 8 de setembro. Esta é a data prevista para o reinício das aulas em todo o estado de São Paulo, nas escolas públicas, nas escolas particulares, nas escolas de ensino infantil e também universidades. É o que prevê o Plano de Retomada Educacional, cujas regras foram apresentadas nesta quarta-feira, durante a entrevista coletiva na sede do governo de São Paulo. Bom, a retomada será feita em etapas, são 3 etapas ao todo, de forma gradual. A primeira etapa é em 8 de setembro, como eu disse, com apenas 35% dos alunos retornando às salas de aula. Isso por quê? Para evitar aglomerações devido à pandemia do novo coronavírus. Ou seja, uma escola que tenha 1.000 alunos, 350 deles poderão voltar a estudar no dia 8 de setembro, mas com várias regras. O uso de máscaras será obrigatório tanto para professores quanto para alunos dentro e fora da sala de aula. A distância mínima de segurança de 1,5 metro entre um aluno e outro também deverá ser respeitada, inclusive no transporte escolar. As vans do transporte escolar também terão que respeitar o distanciamento social de pelo menos 1,5 metro dentro desses veículos. Ou seja, provavelmente a capacidade de transporte dos alunos deverá ser reduzida por quem presta esse tipo de serviço. Aulas de educação física, de artes, etc., também deverão ser feitas ao ar livre. E os brinquedos, serão proibidos, brinquedos trazidos de casa. As crianças não poderão levar para dentro da sala de aula os seus brinquedos. As escolas elas estão livres para definir quais séries devem voltar primeiro, ou então fazer um rodízio com todos os seus alunos, num esquema de revezamento entre eles. Como que seria isso? Por exemplo, tomando ainda como exemplo a escola que tenha 1.000 alunos. 35% deles poderão voltar, ou seja, 350 alunos. Mas no esquema de revezamento, todos poderão, pelo menos um dia por semana, frequentar as aulas presenciais, porque em cada dia da semana haverá um grupo de 350 alunos. Ou seja, eles estudam presencialmente um dia da semana e nos demais continuam mantendo as atividades online. Pelo menos é o que prevê aí o plano de retomada educacional apresentado pelo governo de São Paulo. A ideia inicial era priorizar o ensino infantil devido às mães que precisam trabalhar e não têm onde deixar os seus filhos. Mas, de acordo com o plano apresentado ontem, as mães vão ter que esperar até o dia 8 de setembro, porque é nesta data também que as escolas de ensino infantil deverão retomar as suas atividades. Mas o secretário estadual de Educação, o Rocieli Soares, ele disse que está tentando negociar com as prefeituras essa questão das mães que precisam trabalhar e precisam deixar as suas crianças nas creches. Vamos ouvir. Mas tivemos um diálogo muito forte com os municípios, especialmente através da Undime, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, onde a presidente Márcia e toda
a direção, inclusive fizeram isso por escrito, pediram que o retorno da educação infantil também fosse em conjunto com o restante da educação. Acho que esse é um ponto importante, é uma preocupação sim que nós temos, mas também temos uma preocupação porque os protocolos devem ser extremamente rígidos, também para a proteção tanto dos colaboradores quanto das famílias neste caso. A gente pode destacar, inclusive, uma palavra importante que deve ser lembrada, que é a prioridade que deve ser dada para que as mulheres, por exemplo, como considerando a carga reduzida hoje de trabalho onde se abriu, se preserve as mulheres mães, especialmente para que elas tenham condições de ficarem com seus filhos. Então, essas duas coisas vão ter que ser mediadas. Outra regra importante, hein? O plano de retomada educacional está diretamente atrelado ao Plano São Paulo de Retomada Econômica, que começou a ser implantado no último dia 1º de junho. Para que as aulas realmente sejam reiniciadas no dia 8 de setembro, todos os 645 municípios paulistas deverão estar há pelo menos 28 dias ininterruptamente na fase 3 amarela do Plano São Paulo de Retomada Econômica. Hoje, a maioria das regiões está na fase 2 laranja de retomada econômica, incluindo nós aqui na região metropolitana do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira. Então é preciso estar na fase 3 amarela de retomada por pelo menos 28 dias ininterruptamente. E isso todos os municípios. Se uma região de São Paulo não estiver na fase amarela, não haverá retomada das aulas no próximo dia 8 de setembro. Uma medida de prevenção é o que prevê esse plano apresentado pelo governo de São Paulo. O secretário de Educação do Estado, ele também garantiu que o ano letivo não será perdido. Vamos ouvir. Todo o esforço que os professores, que as escolas, que é incrível que está sendo feito por todos aqui na rede de São Paulo, está fazendo, não é perdido. Por mais que a alfabetização, por exemplo, o ideal, ela vai se concretizar mesmo com o professor na sala de aula, é muito importante a família, e é muito importante a família apoiar nesse momento no processo de aprendizagem. É muito importante que a escola esteja agora fazendo atividades, porque a gente está preparando melhor para que quando esta criança retornar, ela esteja mais preparada e avance mais rapidamente na alfabetização, recuperando assim uma parte do tempo. Então, este tempo não é perdido e todo esforço necessário é fundamental. Agora é importante que a família cada vez mais esteja próxima da escola, que acompanhe os seus filhos, as crianças, para que a gente possa avançar. O ano letivo poderá entrar em janeiro e fevereiro, dependendo do que for acontecendo, das horas, como eu disse, que foram computadas até agora. A contabilização não se dará por dias, e sim por 800 horas. Então, logicamente, isso é fundamental que a gente observe, especialmente quando chegarmos próximos e confirmado o retorno de setembro. Bom, e para encerrar o vídeo de hoje, vamos atualizar as informações da Covid-19 aqui em Campos do Jordão. A cidade registrou 12 novos casos positivos nas últimas 24 horas. Campos do Jordão tem hoje 131 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. 43 delas estão em isolamento domiciliar. 9 permanecem hospitalizadas em hospitais de Campos do Jordão e também da região metropolitana do Vale. Campos do Jordão tem ainda uma morte confirmada e 112 casos suspeitos aguardam o resultado dos exames. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Curta e compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!